Vamos lá, a Defensoria Pública, órgão que garante acesso gratuito à justiça a quem não tem condições de pagar por um advogado, está comemorando 25 anos de atuação no Ceará, enfrentando um dos maiores desafios, os efeitos da pandemia de Covid-19, que atingem especialmente a população mais vulnerável. E para falar sobre o trabalho desenvolvido pelo órgão, o Sena Pública recebe hoje a Defensora Pública Geral do Ceará, Elizabeth Chagas, e a presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil no Ceará, Leila Paiva, a quem eu começo agradecendo a presença. Muito obrigado. Doutora, 25 anos, tem motivo para comemorar bastante? Bastante, né? São 25 anos de entrega, né, de garantia de direitos, das mais diversas formas. São 25 anos de muita história, de muita construção. 25 anos da criação legislativa da Defensoria, né? Que foi de 1997. Isso, no Ceará, que foi de 1997. Ela já existia, né, sobre outros formatos, mas no formato que tem hoje, com autonomia, a partir de 97, aqui no estado do Ceará. Bacana. Doutora Leila, a parceria com a OAB, acredito, inclusive a Comissão de Direitos Humanos, é para fortalecer bem o trabalho da Defensoria, isso que a gente falou no começo, que garante o acesso gratuito à justiça, né? Isso para a OAB, assim, entendendo primeiro a importância da Defensoria Pública, para nós é um órgão fundamental para a garantia dos direitos humanos. Como a gente é da comissão, na verdade, o que eu brincava aqui, antes inclusive da gente iniciar, é que a gente dá muito trabalho para a Defensoria, né? A gente precisa muito da Defensoria, sobretudo nesse momento, né, do Brasil, em que a gente precisa afirmar cada vez mais direitos. Então, cotidianamente, a comissão recebe diversas demandas e tenta trabalhar e encaminhar para a Defensoria, reconhecendo a importância desse órgão para a garantia dos direitos humanos. É importante mesmo. Defensora, existe um perfil de pessoas que procuram a Defensoria especificamente para esse acesso ao advogado, por exemplo? Existe o perfil de pessoas em situação de vulnerabilidade, das mais diversas, seja econômica, seja mulher vítima de violência, seja pessoas em vulnerabilidade também consumerista, questões de consumidor, sejam população em situação de rua também, que a gente atende bastante, pessoas que precisam de moradia, isso aconteceu bastante também nesse período de pandemia, se intensificou, as questões de saúde. Porque o pessoal não podia pagar aluguel, enfim. As questões de saúde. Então, assim, é um amplo espectro de atuação da Defensoria Pública nas mais diversas vulnerabilidades, né? Então, a gente atende essas pessoas. A gente costuma dizer que não pode pagar o advogado, mas é das mais diversas formas de vulnerabilidade. E eu estava dando aqui o exemplo até antes de começar, né? Por exemplo, uma mulher vítima de violência, às vezes ela tem um patrimônio bom, mas não tem acesso, né? Eu atuei 8 anos na violência doméstica e não tinha acesso a esse patrimônio. Então você botava ali, fazia um divórcio, pedia o valor do patrimônio, mas esse patrimônio é alto. Porém, essa mulher não tinha qualquer acesso, estava todo sob a dominância do homem. Então, a Defensoria também atua nessas espécies de vulnerabilidades. Quer dizer, ela teria condições de pagar por um advogado, mas naquele momento ali do processo, ela não está assistida e vocês podem atuar também nesses casos. Exato. E mesmo uma mulher que tenha condições, enfim, financeiras de pagar por um advogado, mas sofre violência doméstica, ela tem acesso garantido? A Defensoria também, nesse caso? Ela tem pela condição específica da vulnerabilidade. Né? Tá. Como foi reconhecido também recentemente, foi a hipervulnerabilidade dessa mulher, as nuances que ela passa, né? Para romper o ciclo de violência, tem uma série de situações e às vezes a pessoa entende que é só dependência econômica, mas nem é, né? Sim, nem não. só tem a dependência psicológica, comportamental, tem a questão religiosa, tem uma série de questões que impedem que essa mulher rompa o ciclo de violência. Então, toda ajuda e a Defensoria atua também em rede, sempre é importante atuar em rede, para que a gente possa acionar os mais diversos serviços que possam dar resposta a essa mulher. Doutora, a população ela tem consciência desse acesso gratuito ou muitas vezes não tem essa informação? Eu acho que isso tem melhorado, né? Ao longo do tempo, a Defensoria se ampliou, foi muito fortalecida e ela criou diversos serviços que foram divulgados. Então, não somente a atuação processual, mas hoje a Defensoria tem um papel importantíssimo no esclarecimento dos direitos, né? na divulgação de quais são os direitos, no acesso como ponte, né? Para uma série de políticas públicas que são garantidoras de direitos. Então, hoje, eu acho que a população tem mais consciência, né? Sobretudo porque também, como a doutora Elizabeth já colocou, a ampliação desse escopo, né, da população
que faz jus a essa política, ela foi bastante ampliada, né? Agora, durante a pandemia, a gente viu vários casos, né, de falta de acesso ao direito à saúde, né? Direito à educação, moradia. Então, foi ampliada bastante o escopo de atuação. A população, infelizmente, né, a ONU diz que nós vamos viver fomes de dimensões bíblicas no pós-pandemia no mundo, né? E o Brasil... Tomara que a ONU esteja errada, mas enfim. E o Brasil não foge dessa situação. Nós aumentamos muito o número de pessoas vulneráveis, né? E que, portanto, precisam de acesso à justiça de forma rápida, né? Que é uma outra coisa que a Defensoria faz com muita propriedade, né? Plantões, diversos plantões. A gente acionou diversas vezes os plantões durante a pandemia para garantir acesso à UTI, né? Que as pessoas nem sabiam como procurar. Até porque nem tinha mesmo, nem né? Tinha, foi criado um monte de leito, mas não foi suficiente. Não era suficiente. Como entrar nessa fila? Que fila é essa? Então, a Defensoria criou um núcleo de atendimento 24 horas durante o fim de semana. Então, é o Nudesa, isso? Nudesa. Nudesa, né? Tá. Então, a gente conseguiu acesso por conta, né, dessa disponibilização para as pessoas que procuravam qualquer órgão, né? Chegava muito na OAB, o que a gente pode fazer, o que a comissão pode fazer. E aí a gente contava, então, inclusive para ajuizar, né? A gente sabe que não foi só uma questão de ajuizar, a gente precisava fazer acordos de cooperação, porque havia realmente a ausência no mundo todo, né? De leitos e de outras políticas, né? De proteção, mas foi fundamental contar com um órgão como esse. A gente precisou somar, né? Todos os órgãos estiveram muito, muito presentes naquele momento, mas é só para demonstrar a importância da existência de um órgão que faça essa ponte, né, entre a população e o acesso à justiça. E todo mundo acabou aprendendo, porque assim como a OAB, acredito que a Defensoria também teve que mudar totalmente a forma de atendimento, né? O presencial teve que parar por um período e vocês botaram o WhatsApp à disposição da população, tinha atendimento de diversas formas. Eu vi que um balanço geral com relação a 2021 foi mais de 1 milhão de atuações aí da Defensoria Pública. É um número considerável. É um número considerável. A gente começou na pandemia, né, tentando pensar em como se reinventar, em como pensar em novas formas de atendimento. Teve o período de lockdown, teve o período que a gente não podia estar junto de forma nenhuma, e para a gente é extremamente importante esse estar junto, mas a gente precisou pensar em novos formatos. Então, no primeiro momento, a gente refez o site inteiro, foi a primeira coisa, de uma maneira super rápida. A gente refez, porque ele não era... explicativo, deu uma olhada. Isso, e ele não era acessível a um celular, mas a gente sabia que as pessoas em situação de vulnerabilidade, o que elas têm? Um smartphone naquele momento para poder baixar e buscar informações. Então, a gente deixou, foi a primeira providência, depois a gente colocou um assistente virtual, e a dona Dedé, né? Bacana. Que a gente nomeou, batizou assim. E aí a dona Dedé passou a fazer também essa ajuda nesses pré-atendimentos e encaminhamentos, porque eram muitas dúvidas, né? E a gente colocou também no site todos os telefones de contato com os defensores, a gente colocou, além do 129, né, o WhatsApp também nesse percurso. Recentemente a gente criou também um outro sistema que vai ser de WhatsApp para auxiliar, mas nunca para deixar... Hoje a gente volta totalmente presencial. É importante dizer que a gente nunca parou, mas essa ajuda da tecnologia é sempre para ajudar, mas nunca para afastar, porque a gente acha que é essencial, a gente entende como é essencial esse contato, esse olho no olho, né? Que não é nada, que não é nada romântico, o olho no olho. Na verdade, é um olho no olho essencial, primordial para uma instituição como a Defensoria Pública. Ela precisa estar nos locais. A gente está fazendo agora o orçamento participativo, né? Que é uma fase de democratizar a construção do nosso orçamento. Antes de enviar o projeto da Defensoria com relação ao nosso orçamento, a gente faz essa construção com a sociedade. São 6 audiências públicas, antes de uma fase de consulta, e todo mundo dizendo dessa necessidade de proximidade da Defensoria estar nas comunidades, nos diversos locais, do acesso difícil de algumas pessoas para chegar. Mas não, as pessoas têm a vulnerabilidade digital também, então as pessoas não vão ter aquela facilidade de precisa que a Defensoria esteja lá, que veja. E é uma outra coisa, quando você está no local e consegue ver a realidade daquelas pessoas, a realidade de moradia, a realidade... Então, faz toda a diferença para que a gente possa prestar um atendimento de qualidade.
na Defensoria. Vocês têm muitas ações itinerantes aqui na Defensoria do Ceará. Cita algumas, defensora, por favor. A gente tem uma Defensoria em Movimento, que também é resultado do orçamento participativo. Né? Já foi uma demanda da própria população. Já foi uma demanda da própria população, que diz, o que vocês precisam da Defensoria, quais são as suas prioridades. E no determinado momento foi isso. O Defensoria em Movimento, que a Defensoria esteja junto conosco, então a gente tem feito isso, mesmo durante a pandemia. A gente sabe que teve locais que precisaram que a gente vá, da ida nossa, né, da Defensoria, direto naquele local, e a gente fez esses momentos. A gente passou por situações extremamente complicadas também, de pessoas. A população em situação de rua aumentou bastante. Basta dar uma volta pela cidade para ver, e obviamente no estado todo. E o perfil das pessoas em situação de rua mudou também, né? Então, são famílias inteiras que são despejadas, que não conseguem mais pagar o aluguel diante da situação de pandemia. Então, o empobrecimento foi muito grande. Né? Daí a necessidade sempre desse acesso à justiça via defensoria também, para que a gente possa maximizar. E eu costumo dizer que a defensoria não é só estar em processo. Né? A situação do processo é o que a gente faz também, mas antes mesmo, pensando em políticas públicas, pensando em projetos, em ideias. A gente tem vários, né? O Rede Acolhe, com as vítimas de violência. Eu queria falar do Rede Acolhe também. O Nudesa, que foi citado agora. E falando sobre o Nudesa, a gente tem um projeto no Nudesa, que a gente pretende ampliar, inclusive, para o interior, mas um projeto de uma parceria. Então, a gente evita muita judicialização. Mas de que forma? Dá para evitar, fazendo acordo ainda antes da esfera jurídica? Essa parceria que é com a Prefeitura e com o Governo do Estado, né, nas secretarias de saúde de ambos, a gente consegue, às vezes é um medicamento que um não tem, mas outro tem, às vezes não tinha num posto, mas tem em outro. Né? E aí a gente consegue fazer essa ponte, esse levantamento. Às vezes, por exemplo, se você pensar, fraldas é responsabilidade de quem? É do município, mas o Estado pode ter. Né? Então, essa parceria faz com que evite. Então, exames. A gente chegou num ponto, né, num determinado momento, que a gente conseguiu evitar 100% das judicializações de consultas e exames. Hoje não está mais no 100%. Hoje não está mais no 100%. Mas a gente chegou nesse momento, então a gente evita bastante com relação à medicação, cirurgias, enfim. A gente consegue fazer esses encaminhamentos com o diálogo. Então a gente tem a certeza de que esse diálogo é fundamental e que ele funciona. Então esse projeto que a gente tem aqui, a gente tem ampliado, feito ele crescer, nós vamos fazer crescer muito mais e ampliar para o interior. Estava conversando com o prefeito Ivo de Sobral, justamente essa ideia da gente ampliar também para lá essa nossa parceria, para evitar justamente essas judicializações, gastos desnecessários com processos, enfim, abarrotamento, né, do próprio judiciário com situações que a gente pode resolver. De forma mais tranquila, né? Só para eu entender, essas problemáticas da saúde envolvem saúde privada também, defensora? Às vezes, numa questão de plano de saúde, a depender das circunstâncias, né? A gente avalia muito a situação econômica também para ver em que a Defensoria pode atuar. Perfeito. Aí eu queria saber das duas, eu acho que é uma realidade que a gente enfrenta e quem está em casa talvez entenda a minha pergunta. Tem gente que acha que não tem nem roupa para ir na Defensoria, por exemplo. Não sei se já aconteceu desse tipo de dúvida, eu queria deixar claro aqui que isso é o menos importante. Já se deparou com esse tipo de situação? Não é por acaso, né? As pessoas não têm essa percepção por acaso. A justiça é extremamente excludente, sempre foi assim. Então, os órgãos de justiça, eles têm prédios, né? Sempre muito suntuosos, não é? Então, assim, me parece que a justiça, historicamente, ela foi construída para excluir determinada faixa da população, sobretudo aquelas mais vulnerabilizadas, né? Então, não é por acaso, a gente entende perfeitamente, eu sempre digo que entendo muito que as pessoas tenham essa sensação. Isso tem melhorado também, na minha opinião, isso tem melhorado bastante, assim. E a OAB também está nisso, assim, a gente, não só a Defensoria, mas a OAB também sempre teve sedes, né? E a gente sempre tenta fazer atendimento, ir até a população e fazer atendimento. Temos feito isso sempre que é direito da mulher, consumidor, população em situação de rua, nós fizemos um censo agora, durante toda a pandemia, nós fizemos um censo de qual número de pessoas que estavam nas ruas, como é que isso aumentava, com a OAB Nacional. Então, acabava aproximando muito, né, o órgão das pessoas. Né? Então, eu acho que o sistema de justiça tem esse desafio. Né? Desafio de tentar, é o sistema todo, né? Todo. Ele tem um desafio grande de tentar se aproximar mais da população e, sobretudo, de
tentar passar essa imagem, que é a correta, de que é um sistema de proteção. Né? Como a gente tem também esse aspecto punitivo, né, em determinada área Todo do mundo sistema, tem medo de ir num as fórum, pessoas têm um enfim. receio, exatamente. Então, não é por acaso. Agora mesmo a gente atuou, eu estava lembrando aqui, vendo a doutora Elizabeth falar, dos casos mais individuais, a gente atua muito mais na comissão em casos coletivos, né? A Defensoria também faz isso, então a gente faz muito em parceria, mas a gente atuou, por exemplo, para reduzir isso, as chamadas às delegacias. As pessoas têm reclamado muito que elas recebem, né, a intimação, a notificação, sem motivo. Sem motivo. Então, você tem que ir à delegacia sem saber. É um pavor. Nossa, as pessoas imagina. ligam para a OAB desesperadas, né? Mandamos, notificamos para ver se isso ainda não foi alterado. Estou falando isso aqui, inclusive, para ver se fortalece. Porque às vezes nem é uma coisa ruim para a pessoa, não, necessariamente, mas você né? é vítima. Você Sim. está sendo chamado porque você foi vítima. Mas não ir fez para a delegacia sem saber por quê, mas não sabe o motivo. complicado. Imagina, as pessoas ficam desesperadas, né? E os advogados, inclusive, têm dificuldade, porque agora eles ainda colocam, não damos informações por telefone. É um negócio absurdo, né? Eu digo, olha, ou a justiça toda, como um todo, o sistema, né, decide que vai ser mais inclusivo, né, decide que precisa ter como mistério realmente a proteção dos direitos, ou a gente vai sempre passar por isso. As pessoas Sim. têm receio de ir aos fóruns, né, a própria OAB mesmo. Então, a gente também está nessa luta de tentar se aproximar mais. A Comissão de Direitos Humanos, claro, sempre teve uma ligação muito forte com os movimentos sociais, então é diferente de outras áreas da OAB, então a gente fica impulsionando, inclusive, internamente, né, para que outras comissões também saiam da sede e comecem a ir para os territórios. Nesse sentido, a interiorização também é extremamente importante. Acho que a Defensoria passa por esse desafio também. A gente precisa ter, né, as comissões de direitos humanos, as defensorias, muito próximas no interior do Estado, Sim. porque nós temos políticas, eu digo sempre, políticas pensadas para as grandes cidades. Elas são desenhadas nas grandes cidades com essa visão e acabam também só atendendo a realidade das E a grandes referência que a cidades. gente tem é o núcleo aqui em Fortaleza, né? Isso. Mal sabe que existe a interiorização. Eu vou pedir um intervalo, quando a gente voltar a gente complementa o que a doutora falou, tá certo? O Cena Pública vai para o intervalo rapidinho, te convido a dar uma olhada nas nossas redes sociais. Temos Facebook, Instagram, que é o @TV Ceará, e o canal da TVC no YouTube. Acessa lá e confere o conteúdo. Eu volto já já. Estamos de volta com o Cena Pública, recebendo hoje a Defensora Pública Geral do Ceará, Elizabeth Chagas, e a presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil no Ceará, Leila Paiva. Em pauta, os 25 anos de atuação da Defensoria Pública aqui no Estado. Defensora, a gente terminou o bloco falando desse processo de interiorização, do acesso das pessoas, de uma forma geral, à Defensoria. Como é que está essa descentralização da Defensoria hoje aqui no Estado? Bom, a gente tem ampliado. O que acontece? O número de defensores ainda é bastante pequeno. Foi feito lá em 2013 pelo Ministério da Justiça um levantamento nos estados. Aqui, o levantamento de que seriam necessários, naquela época, 746... 700. Para atender, e veja, para cada defensor, 10 mil pessoas em situação de que ganhava até 3 salários mínimos, né? Então, para você ver, naquela época. A gente ainda tem aí 126 cargos vagos hoje, né, dentro da lei, são 467 cargos vagos. A gente E por que estão vagos? 467 cargos totais dentro da lei, 126 cargos vagos. A gente teve um concurso que se encerrou e a gente está iniciando. São 60 vagas esse concurso agora, né? São 60 vagas, E a gente iniciou essa fase desse novo concurso, a gente pretende, estamos vendo aí pelos números que vai bombar, né? Um concurso que vai ter muitos inscritos, já estão com 15 mil inscritos. Então, a gente espera que consiga entrar mais pessoas, mais defensores dentro da Defensoria, e o primeiro concurso com cotas, né? Com cotas raciais, né? De negros, índios e quilombolas. Então, é o primeiro concurso nesse sentido, né? Que vai ter uma comissão de heteroidentificação também, vai ter toda essa questão para que a gente já possa avançar dentro da Defensoria, tendo pessoas e representantes das diversas áreas dentro da própria instituição, pautando dentro da própria instituição. Então, o nosso desafio é muito grande. A gente conseguiu, em nossa gestão, ampliar ainda a nossa interiorização. Do ano passado, por exemplo, do ano passado para cá, a gente já aumentou, né? Então, em plena pandemia ainda conseguiram? Em plena pandemia, a gente ainda conseguiu. Estamos, recentemente... Mas são núcleos
fora de Fortaleza? Existem sedes? Porque assim, a defensoria ainda está cerca de 40% do interior, o restante a gente ainda não está, né? Então, porque às vezes pensa, um defensor para cada local. Se você bota só um defensor em Sobral, ele não faz nada, né? Verdade. Então, não tem como ser um só em cada local. Nós somos um número ainda diminuto se comparar, se você pensar dentro de uma audiência, por exemplo, o número de promotores e juízes é muito maior do que o número de defensores, né? Mas eu costumo dizer que a gente dá nó em pingo d'água, né? Então, a gente tem com a atividade cumulativa hoje, que é uma maneira do defensor pegar um outro órgão de atuação, a gente ampliou já agora 44 locais, tanto nos locais onde precisava onde a gente já tinha defensoria, que precisava, que era totalmente insuficiente, né? Então, a gente conseguiu melhorar esse déficit, mas também com relação a ampliar interiores. Nós estamos fazendo conversas, tivemos um momento com o presidente da APRESE e também com várias prefeituras, e a gente tem fechado. Então, Santa Quitéria, Coreaú, são locais que a gente vem ampliando agora, e a nossa pretensão até o final do ano a gente ampliar novos locais, mesmo ainda sem defensor. A gente sabe que é precário ainda, porque não dá para o defensor estar em 2 locais ao mesmo tempo, né? Ele vai ter que se desdobrar. E que isso só se resolve mesmo, efetivamente, com a presença de um defensor, né? Do defensor a mais do concurso público, com a entrada de novos membros na instituição. E que seja logo, que seja em breve, né? Esse de 60 vagas, as inscrições terminaram agora dia 8 de abril. Exato. Aí tem previsão desse próximo concurso já com cotas. E aí eu vou lhe perguntar o que é que precisa para ser defensor, por exemplo. O pessoal que vai fazer o concurso, obviamente, sabe. Mas quem tem curiosidade, que tipo de formação é necessária? Precisa ser bacharel em Direito, né? Pode ter estágio, pode ter uma prática jurídica, são um período de prática jurídica que pode ser somado também a um período de estágio dentro da própria Defensoria Pública, né? A gente tem esses estágios, inclusive o processo seletivo também está sendo aberto agora para novos estagiários dentro da instituição. Então, é isso, são pessoas que consigam comprovar essa prática, que sejam bacharéis em Direito e, enfim, o básico é esse. E é importante participar. Essa carência de defensor é nacional, doutora? É nacional. Esse é um desafio que, bom, a gente tem aí a missão da Defensoria delineada na Constituição Federal, 1988, né? Desde lá é uma luta histórica, né? Eu digo que do movimento todo, né, de garantia de direitos, que a gente tem uma defensoria forte e em condições de atuar. Não só pelas questões internas e até de interiorização, que chega mais no território, que conhece a realidade de cada um, mas também pelas questões externas. A gente consegue, por conta da missão de defesa da dignidade humana, a gente consegue também dialogar com os dados da defensoria no âmbito internacional. Né, demonstrar qual é a carência, né, de acesso à justiça que o país tem, né, junto às cortes internacionais. A gente tem feito isso por conta da existência da Defensoria, da transparência que a Defensoria dá a esses dados. Porque se a gente não tivesse esses dados, por exemplo, que ela acabou de colocar, com a necessidade, se a gente não tivesse um órgão como a Defensoria, a gente não saberia quantas pessoas não têm acesso à justiça no Brasil, quantas pessoas precisam de um órgão gratuito para ter acesso no Brasil e isso as coloca numa situação de vulnerabilidade. Então, para nós é super importante porque a gente também demonstra fora do Brasil essa necessidade. Não hoje, mais ainda, né, que a gente não tem um governo que explicita né, as nossas necessidades, né, infelizmente. A gente tem um governo que tenta mascarar a realidade de vulnerabilidade no Brasil, na área, por exemplo, de direitos humanos a gente sofre muito isso, mas tem outros, meio ambiente tem sofrido muito, né? Nós estamos carentes todos, né, de acesso a mais políticas públicas. Então, quanto mais os órgãos tiveram, e aí a OAB tem essa missão, né, de defesa da democracia histórica também e defesa das políticas públicas que efetivam direitos humanos, então para nós, quanto mais esses órgãos estejam fortalecidos, melhor para a missão da OAB. Perfeito. Defensora, vocês acabaram de conquistar aí, junto ao Supremo, o direito de poder exigir documentos oficiais no caso de processos. Isso é uma conquista importante também, porque estavam tentando tirar esse poder de vocês, né? A gente já tem há muitos anos, inclusive aqui no Estado do Ceará, desde 1997, né? Então, é algo que tem feito a diferença na vida das pessoas para salvar vidas.
E a gente passou por essa situação que é difícil de se compreender, né, como é que se quer. Parecia que eles não queriam legitimar o trabalho de vocês, a impressão que dá. Me parece é uma questão um tanto estranha, né? Porque, como a própria doutora Helena falou aí, a gente precisa somar forças e não tirar forças uns dos outros. Na verdade, a gente precisa essa questão da requisição enquanto defensoria pública faz toda a diferença num projeto como esse que a gente tem de saúde, num projeto como vítimas de violência doméstica. Então, todo esse percurso, a gente tendo essa atribuição de requisição, a gente consegue agilizar para as pessoas que mais precisam. São aquelas que, durante décadas, né, muitos anos, a vida inteira tiveram seus direitos diminuídos, né, restringidos. Então, a gente precisa, para dar um melhor acesso à justiça, a gente ter essas ferramentas enquanto instituição, enquanto defensoria pública. Então, é algo difícil de se compreender. Não dá para entender mesmo, né? Não, é impossível. Mas, bom, está difícil da gente entender muita coisa. Muita coisa. Está difícil da gente entender muita coisa. Mas eu concordo completamente. Assim, acho que o índice de pessoas que estão com seus direitos violados mesmo, né? A gente tinha sempre essa preocupação da iminência de ter um direito, né, restringido. Hoje a gente tem muito claro, muitas pessoas com seus direitos violados. Então, e aí quer atrapalhar quem está trabalhando para facilitar esse acesso. Eu fiquei sem entender também. E é uma vitória que, no mínimo, era esperada, ou talvez não sei, mas quando eu li a notícia... Em tempos como esse que a gente vê, tudo é muito incerto, né? Mas ainda bem que entendeu-se, né, pelo resguardo desse direito, que na verdade não é um direito, é uma atribuição que confere que a gente possa ampliar cada vez mais o acesso à justiça. Mas foi uma situação um tanto... Peculiar. Usar essa palavra. Mas a instituição como a defensoria luta cotidianamente, né? A gente diz isso. A gente também dentro da OAB, assim, é uma luta cotidiana. Uma luta cotidiana. Cada dia é um novo desafio, né? Mas eu acho que o que nos garante força para continuar e somar e trazer novas pessoas, você falava sobre o perfil do defensor. Eu disse, olha, além do conhecimento técnico, tem que gostar do que faz, porque não é um trabalho fácil, né? Não é um trabalho fácil. Eu sei porque nós somos todos defensores de direitos humanos. Nós que estamos na comissão também somos uma parte da advocacia que tem isso como missão, né? Tem essa necessidade como missão, né? Então, entende a necessidade de grande parte da população. Então, eu acho que essa é o verdadeiro função, digamos assim, né? Da defensoria, além de, claro, efetivar formalmente esses direitos, mas eu acho que ter a sensibilidade para entender, mesmo que às vezes nem chegue, sabe? Às vezes nem chega diretamente uma reclamação, mas a gente sabe, pela situação, né, que algo está ocorrendo, a gente vai e faz uma busca ativa mesmo. Na OAB a gente faz muito isso, uma busca ativa do que está acontecendo, né? Olha, isso tem acontecido muito durante a pandemia, essa coisa dos despejos, né? A gente viu, não é só um caso. Não vai ser isolado, né? Agora, as chuvas, por exemplo, é uma outra preocupação que a gente tem. Né? Pegou todo mundo de surpresa, né? Todo 40 mundo surpresa. Dias de chuva diárias novamente, aqui. As pessoas sendo retiradas por uma questão de risco. Que você pensa assim, é risco, tem que ser retirado. Sim, mas tem que ser dada a essa população... Não adianta só tirar. Uma outra possibilidade de sobrevivência. Em algum lugar, né? Exatamente. Então, essa preocupação também de ter esse olhar crítico sobre a realidade social e fazer uma busca ativa, né? E para ser essa ponte mesmo, porque as pessoas... Às vezes, o desconhecimento, elas nem sabem que tem esse direito. Você que tem que... A instituição é que tem que se abrir e buscar. E a gente, enquanto sociedade bem informada, também tem que fazer esse papel de orientar, né? Busca lá a defensoria, lá você tem acesso a pessoas que vão tentar te ajudar a resolver esse problema. E muitas vezes provocar reuniões interinstitucionais. A gente provoca muitas reuniões, a gente participa de muitas reuniões com instituições irmãs, né, que a gente chama, exatamente por isso. Olha, sabemos que está acontecendo, há uma previsão de restrição de direito, vamos nos antecipar, né? A doutora Helena falou algo fundamental. De fato, tem a questão técnica, né, para quem está interessado em fazer o concurso da Defensoria Pública, mas tem muito mais do que essa questão técnica, tem essa questão de identidade com a instituição. Porque se você não gosta de estar junto com as pessoas que mais precisam, se você não gosta de estar numa comunidade, então você não é o perfil da Defensoria. O salário é bom, mas não vai ser feliz, não adianta. Não vai ser feliz. Então, assim, é melhor entrar sabendo que é uma instituição
que é fundamental essa vontade efetiva de transformar realidades, né? De transformar o social para uma realidade melhor, de pensar nas pessoas em situação de vulnerabilidade. Inclusive, durante a pandemia, a gente teve a questão da busca ativa, né? A gente também conta com a equipe psicossocial que nos ajudou no Rede Acolhe, que é um instrumento que a gente tem, um projeto que a gente tem, com as vítimas de violência também. Violência doméstica? Não, o Rede Acolhe são vítimas de violência letal, mas que também ajudam nas tentativas e em outros percursos, como esse que eu vou citar agora. Durante a pandemia, teve as pessoas foram desalojadas e a gente precisava de determinadas comunidades, por exemplo, o Bom Jardim. Teve um local lá do Bom Jardim que as pessoas foram expulsas, né? E a gente precisava saber quem eram essas pessoas, para poder solicitar, pedir aluguel social, para poder pedir algo que garantisse os direitos, uma nova colocação dessa pessoa em uma nova moradia. Enfim, foram 3 ruas de pessoas que ficaram durante a pandemia, no caso, inclusive, de um menino com hidrocefalia também, né? E a gente precisava dar uma resposta. Então, essa busca ativa fundamental, e numa pandemia, inclusive no período de lockdown, foi mais complicado, mas a gente conseguiu, com essa ajuda também psicossocial, desses levantamentos, desses dados, de ir até essas pessoas, de encontrar quem eram essas pessoas, né? Porque umas procuram, mas e as outras, né? De encontrar quem essas pessoas, de mapear essas pessoas para que a gente pudesse ajudar da melhor forma. Então, assim, de fato, precisa ter uma identidade com a instituição, precisa querer ter esse viés. Não é uma instituição, vou estar lá garantido dentro do serviço público. Não, é uma instituição para quem realmente ama o que faz, né? Eu vejo defensoria nessa perspectiva, para quem realmente se importa. Então, não é um se importar, ter essa sensibilidade, e essa palavra que durante a pandemia ficou até mais conhecida, né, que é empatia, mas uma empatia efetiva. Então, você precisa realmente se importar com as outras pessoas para estar dentro da instituição como a Defensoria Pública. Se você não se importa, se você só se importa em receber, enfim, e no final do mês, de ser defensor. no final, então não é esse o seu lugar, né? O lugar na defensoria de quem se importa. Que bom que a senhora está falando isso, viu? Porque as pessoas geralmente almejam o status e o salário, mas tem o bônus e tem o ônus também, né? Eu me pergunto para as duas, que eu vejo as duas falando de acesso aqui aos direitos básicos com muito amor e, enfim, emocionadas. Como é que faz para desligar? Terminou meu dia, eu vou para casa, deve ser um desafio também. É algo que eu preciso aprender. Eu não vou dar, nesse aspecto eu não vou dar aula, porque eu sou uma pessoa que estou ligada o tempo inteiro, tanto durante a pandemia como agora. E como antes também, a gente passou por uma questão de instabilidade dentro do estado do Ceará, com a questão dos policiais, com a paralisação. Então, foi um período extremamente tenso também. Então, desde antes mesmo, eu estava atuando na moradia, né, e sou titular do núcleo de moradia. E depois também, enquanto gestora, né, já vou no meu segundo mandato. Acredito que ninguém que pegou uma pandemia no mandato de defensoria, nenhuma situação como essa, tendo que reinventar a própria instituição, dormir, desligar. Não dá para desligar, eu ainda não aprendi. Tem alguma dica aí, doutora? Não, acho que não dá. Eu costumo dizer que a melhor forma é trazer novas pessoas. Buscar e chamar e abrir, né? Porque é uma questão que a gente também tem como desafio, né? Formar novos defensores de direitos humanos para que a gente possa dividir. Desligar não dá, mas dividir com outras pessoas é fundamental, porque é pesado. É pesado. A gente está falando aqui de 25 anos, de uma instituição, né, que a gente ama, né, de uma ação que a gente ama, que é defender direitos humanos, mas há que se dizer que não é algo fácil. Né? Não é algo fácil. É uma coisa que todos os dias, e a gente tem vivido aí um grande número nas instituições de adoecimento mental, né? Claro, sobretudo pós-pandemia. Todas as instituições. Todas. A pandemia é um desafio que a gente não esperava, né? Não Jornalista não, porque já é tudo meio perturbado. Não, mas a gente devem também. estar numa situação ainda mais super discriminados, né? A gente tem não valorizados, eu diria. Tem um governo que, nossa, as mulheres jornalistas, eu me lembro de ter, inclusive, me somado com várias petições de repúdio, né? A forma como as mulheres jornalistas foram tratadas pelo núcleo central do governo, né?
é um absurdo. É né, uma o que a falta gente de passa. O respeito, direito no é a mínimo, né? democracia, né? Aí eu digo, se a gente, bom, desde sempre é defensor da democracia, nesse momento o desafio está bem maior. Sim. Então, é chamar outras pessoas e formar novos, sobretudo a juventude, né, que precisa também ser sensível à questão dos direitos humanos. E essa coisa de você estar trancado dentro de um smartphone, dentro da tecnologia, Não sai acaba da casinha, né? te isolando da realidade social. Então, o maior desafio, eu acho que é esse. Para desligar, não tem como, mas dá para dividir. Que bom, então. Olha, você também pode conferir o Cena Pública pelo YouTube, no canal da TVC. A gente está com um horário alternativo no domingo também, às 4 da tarde. Vou para um intervalo rapidinho e volto daqui a pouco. Começou o terceiro e último bloco do Cena Público. Eu aproveito para te convidar a acompanhar nossas transmissões nas redes sociais. Tem o Facebook, o Instagram, @TV Ceará e o canal da TVC no YouTube. Hoje eu recebo aqui no estúdio a defensora pública geral do Ceará, Elizabeth Chagas, e a presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Ceará, Leila Paiva. Defensora, 25 anos. Tem programação agora acontecendo nesse mês de abril para celebrar a data? Temos, no dia 27 e 28. Inclusive, Porque o dia mesmo é 28, né? Exato. A gente tem uma programação que no dia 27 e no dia 28. Os defensores gerais, inclusive dos outros estados, estarão aqui também, né, nesses 25 anos nossos. E a gente vai ter toda uma série de palestras também, que vão ser com pessoas, com debates, ali no espaço ali da fábrica escola. E a gente vai ter também a entrega de medalhas e comendas de pessoas que tiveram uma representação nesses 25 anos da nossa história, da instituição, da Defensoria Pública. E, enfim, será um momento extremamente importante para a gente, desde a nossa agenda, né? Eu costumo dizer que a nossa Ascom, que eu não canso de repetir, é show, né? Então, nossa assessoria de comunicação conseguiu reproduzir dentro da agenda o que a gente queria mesmo colocar nesses 25 anos. Então, desde a agenda, a gente vem fazendo essa divulgação. A agenda que a senhora fala é aquela que foi enviada. É linda a agenda, inclusive. Você gostou? Muito bacana, muito bonito, bem diferenciada. Pois é, então a gente costuma surpreender nessas agendas, né? Colocar um pouco da nossa história. E essa tanto mais por conta da comemoração dos nossos 25 anos. Então, cada mês tem a sua representação e tem algo na sua história. Então, a gente já começou de lá e pensando nesse evento, vai ser um evento nosso dos dias 27 e 28, e a gente vai ter a felicidade de contar com os outros defensores gerais do país aqui conosco também, comemorando a nossa história. Que bacana. E a senhora falou da assessoria de comunicação, vou aproveitar para agradecer, porque a Defensoria Pública aqui do Ceará sempre premia o pessoal da imprensa anualmente e é um momento muito esperado por todo mundo. Então, em nome da classe jornalística, quero aqui agradecer esse reconhecimento, porque isso mostra que vocês sabem que o trabalho da gente também não é fácil. E, no fundo, acho até meio parecido, porque a gente serve de olhar da população para mostrar o que é que está errado a quem deve ajudar a resolver também. Acaba tendo um paralelo aí, né? A imprensa é fundamental, né? Para que a gente possa divulgar, que a gente consiga expandir os direitos, as necessidades, e isso transforma as realidades também. Acho que é um trabalho sempre em parceria, como foi dito aqui, repetido, a soma das forças, né? Para quem se importa realmente, a soma das forças é fundamental, né? Para que a gente possa ampliar esse acesso à justiça, a gente possa verificar as vulnerabilidades e trazer eu sempre digo, a pauta positiva, né? A pauta que ajuda, a pauta que faz a diferença nas vidas das pessoas. Então, essa a nossa vontade de sempre somar forças para que a gente possa construir um amanhã melhor. O Ceará vive um momento muito peculiar e eu acho que especial. A gente tem uma governadora, uma presidenta do Tribunal de Justiça, uma defensora geral, uma presidente de Comissão de Direitos Humanos da OAB. Qual a visão de vocês desse momento? Para nós, eu estava pensando nisso quando ela falou dos desafios, a Elizabeth falou dos desafios, aí eu pensei, tinha que ser uma mulher
à frente de uma instituição dessa, né, durante a pandemia, para poder se repensar rapidamente. Conta, né? Porque você tem essa, eu não sei porquê, mas as mulheres têm, acho que nascem, né, já tendo que vencer várias coisas e se reinventar, e isso acaba fazendo parte de toda a nossa trajetória. Então, para mim, assim, é importantíssimo ressaltar isso. Eu conversei isso muito com a doutora Cristiane, que é a nossa vice-presidente, da importância da gente fortalecer a presença das mulheres de forma autônoma, né? De forma realista, né? Não é fazendo de conta, como muitas vezes a gente teve que, né, enfrentar... Só para cumprir cota. Para cumprir um espaço, mas dizer que nós fazemos uma grande diferença mesmo, mas que, apesar de nós termos aqui a realidade do Estado com gestoras, mulheres fortes, a gente tem uma realidade ainda muito difícil no Ceará. Né? Nós Cultural, temos machista? Não. Muito machismo, muita violência, sim, isso né, sim, doméstica, que inclusive aumentou bastante na pandemia, né? Muito feminicídio, né? Nós temos índices assustadores de feminicídio. Então, eu diria que celebrar o fato de ter essas mulheres à frente e aproveitar também, né, desse espaço que nos é dado para denunciar a ausência ainda de políticas que deem conta dessa realidade que é tão agressora. Né? Eu estava estudando esses dias para poder falar sobre a síndrome da impostora, né? Que é uma coisa que a gente tem falado e que as pessoas conhecem pouco, mas é isso. Sempre a sensação de que a gente não faz jus, né, ao direito de estar onde estamos, né? Mesmo quando você consegue, mesmo quando você consegue, parece que sempre alguém te lembra que você está ali por um outro motivo e não por aquilo que você conquistou, né? Então eu acho que agora é enaltecer, olha, temos mulheres, estamos, né, nas mãos de mulheres, mérito, né? Porque temos aí uma governadora, né, uma presidente que são super sensíveis, que tem uma história super bonita, né? Mas então é o momento de exigir, eu diria, né, dessas pessoas que estão à frente da gestão pública, que olhem mais para as políticas públicas que precisam garantir os direitos dessas mulheres. Né? Vamos aproveitar esse momento. Eu não tinha pensado nisso, mas é verdade. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Aproveitar eu acho que é o momento para pedir, né, que aumente aí a Casa da Mulher, né, que aumente o número de delegacias especializadas, que é uma luta histórica, né, que a gente consiga fazer isso. Serviço de atendimento humanizado, psicológico, né? As mulheres que são vítimas de violência precisam muito disso. Inclusão no mercado de trabalho real, né? Real, com várias atividades, não só com aquelas atividades mais subalternizadas, né, que a gente costuma ver. Então, essas questões, eu acho que é o momento ideal para a gente ressaltar e exigir, já que temos mulheres lá. Com certeza. Para nós é uma felicidade imensa, né, de ter mulheres, né, numa posição de empoderamento, né, fundamental. A primeira governadora do estado do Ceará, a primeira mulher governadora, isso é fundamental para a gente, para as mulheres que lutam por uma história diferente. De fato, o machismo, ele permeia toda a nossa sociedade e ele compromete presentes e futuras gerações. É a própria base da família. Se você olha uma família permeada pelo machismo, vai ser uma sociedade também doente. Então, é por isso que a gente luta tanto, que a gente coloca tanto. De fato, é fundamental a gente colocar. Então, a nossa responsabilidade é muito maior. Né? A nossa cobrança é maior, né? E a nossa responsabilidade também é maior. E a nossa própria... cobrança pessoal também. Pessoal também. Faz toda a diferença para a gente. Porque quando a gente está num local como esse, a gente precisa fazer coisas que deixem, que marquem a história, no nosso caso da Defensoria Pública, mas da Defensoria Pública chefiada por uma mulher. Né? E esse respeito precisa ser colocado. E a gente precisa colocar, por exemplo, a questão das políticas públicas, a questão das mulheres. A gente percebeu, inclusive pelo NUDEM, que houve uma diminuição no início da pandemia dos números das mulheres que procuravam. Mas por quê? Porque o marido estava dentro de casa. Como é que ela podia procurar ajuda? Sair, né? Não tinha como sair, não tinha como... Por mais que você botasse ali um xizinho para ela botar numa câmara, isso é uma realidade ainda muito distante dela pegar uma câmara, enfim. Então, a necessidade dessas mulheres de sair, de poder colocar... Tanto é que agora aumentou mais que o dobro do início da pandemia. Para agora, nossos atendimentos no NUDEM aumentaram mais que o dobro. Especificamente com relação justamente porque as mulheres começaram a sair.
intimamente ligada ao fato delas poderem sair, porque elas aproveitam a hora que elas deixam o menino na escola, aproveitam uma hora ou outra para poder pedir ajuda, para poder contar da sua história. E quanto que ela não é julgada quando ela pede ajuda, quanto que ela não... Então, é um momento muito difícil para a mulher pedir essa... Então, assim, a gente está num local que a gente possa ampliar, fortalecer esses locais de ajuda a essas mulheres, disseminar cada vez mais a atuação das mulheres, a necessidade disso dentro de um respeito como esse, é algo importantíssimo, porque a gente a gente não só faz a diferença, a gente faz algo que é extremamente necessário, é que seja visto que uma sociedade que subjuga as mulheres é uma sociedade doente. Claro. Toda a sociedade vai sofrer, o filho vai sofrer. Eu já vi histórias, por exemplo, de filhos que eram revoltados, que o pai batia na mãe, cresceu e batia, e ainda dizia para a mulher, ora, se minha mãe aguentava, por que você não aguenta? Então, assim, é uma história muito triste e que a gente precisa mudar. E uma questão gravíssima de direitos humanos, que a gente precisa levar isso com extrema seriedade. Né? E as pessoas, às vezes, costumam brincar, fazer brincadeiras o tempo inteiro e não levam isso tanto a sério que a gente, como a gente coloca. E a necessidade de levar a sério é a necessidade de pensar numa sociedade melhor, numa sociedade mais consciente do seu papel e numa sociedade que valoriza as pessoas, independente de se é mulher, se é homem, mas que valoriza o ser humano e se importa com ele. O que me preocupa não é nem brincar, é normalizar isso na cabeça. Deixa lá, né? O pessoal não tem instrução, deixa bater, porque a gente se depara com essas coisas no dia a dia e acaba que normaliza. Não pode se normalizar, isso tem que ser denunciado, isso tem que ser visto com, enfim, revolta, inclusive, sempre. Eu estava saindo de casa hoje, conversando com a menina que trabalha conosco lá em casa, e ela dizia o seguinte, olha, eu estava conversando com um rapaz lá, e ele disse assim, que é melhor matar uma mulher do que bater nela. Porque se ele bate, ele é preso. Raciocínio, se ele bate, ele é preso. Estou rindo aqui, gente, mas porque é absurdo. Se ele bate, ele é preso. Se ele mata, ele sai solto. Aí eu, oi? Então, assim, a visão completamente equivocada, muito pelo contrário, né? Então, a gente trabalha, a Lei Maria da Penha é um grande marco, uma das terceiras... Mais uma mulher que a gente tem aí para... Do Ceará, exatamente do Ceará, né? A Penha, né? Que viveu todo o histórico e precisou ir lá, né, nas instâncias internacionais para poder se perceber, Brasil, vamos mudar essa realidade, né? Então, e essa visão, né? Então, de uma pessoa dizer, é melhor matar, porque não acontece nada. A visão é equivocada, a visão é errada do que realmente acontece. E aí é deixando claro, não é melhor nada, nem bater, nem subjugar, nem matar, nem nada, porque tudo isso, inclusive se você não encostar um dedo na mulher, mas fizer uma pressão psicológica, também a violência doméstica também será punido. Palavra fere e é punida também. Né? A gente é vítima muito dessa narrativa equivocada, né? Impressionante como a imprensa aí tem um papel fundamental para a gente. Quando eu falo, recebo o convite para vir falar sobre direitos humanos, fico muito feliz. Principalmente porque amplia a narrativa e a percepção das pessoas. Sim. Sobre do que a gente está falando. Né? Olha, o quanto a gente falou hoje aqui, e eu quero, inclusive, agradecer a oportunidade sempre de falar de direitos humanos, porque a gente, sim, nós estamos aqui para falar de pessoas que são vítimas de violência policial, que são vítimas de violência letal, perpetuada pelo Estado, mas estamos aqui para falar de saúde, direito de saúde, educação, assistência, moradia, né? Eu digo sempre, você defende, quer ter sua casa, então você é um defensor de direitos humanos. Gente, isso né? É básico, né? É o básico, são 30 direitos, né, para a ONU. Então, eu digo, nós estamos falando de algo muito amplo. Conhecer é muito mais fácil para qualquer sociedade do que fazer de conta que isso não existe, colocar um tapete, né, e viver de novo sobre aquela cortina, né, da ignorância com relação aos direitos. E a gente não pode deixar que isso aconteça. Por isso que me senti muito feliz de vir aqui falar da Defensoria, porque a gente está falando de democracia. Né? Sobretudo de democracia. Eu digo que advogado que não ressalta a democracia não pode ser advogado. Não deveria. Foi a única forma que fez a gente existisse, né? A gente existe para isso, né? Senão nem estávamos no sistema de justiça, né? Se não fosse uma realidade democrática. Então, eu acho que isso é muito, o exemplo que a doutora Elizabeth traz é muito isso, a narrativa equivocada que muitas vezes chega à população e que a gente agradece esses espaços porque pode, né, deixar mais nítido qual é a realidade da lei. Né? Enfatizando que tem punição sempre. Sempre. Não fica impune, não. Exatamente. De uma forma ou de outra.
Vocês vão ficar de plantão agora na Semana Santa. Como é que vai funcionar, defensora? A gente tem um plantão que completa 5 anos. Olha né? só. Eu costumo dizer que o Ivan, né, que é um rapaz do Quanto Vale uma Vida, uma conversa que eu tive com ele lá atrás, lá há 5 anos, a gente conseguiu levantar juntos essa bandeira também dentro da necessidade da Defensoria ter um plantão aos finais de semana, porque eu tinha um filho doente e o filho precisava de ajuda. E sábado para o domingo era a diferença da vida e a morte, né? Nossa, E, graças a Deus, não houve o óbito, mas fez a diferença na segunda-feira um atendimento rápido. Mas é necessário que se tenha esse atendimento aos finais de semana, que a gente consiga dar esse aporte. Na Semana Santa a gente também vai ter o atendimento da Defensoria Pública. A gente conseguiu ampliar, durante a pandemia, ainda para 29 cidades, essa atuação do plantão. Conseguimos ampliar esse plantão. A gente precisa ampliar cada vez mais, né? E a Defensoria vai estar lá, vai estar aos finais de semana, e a gente pretende crescer isso cada vez mais, essa assistência da Defensoria, interiorizar e prestar sempre também essa atuação aos finais de semana. Ficando mais perto aí da população, de uma forma geral. Sempre mais perto, fundamental. Durante o programa todo, você viu aí, a gente colocou os endereços eletrônicos tanto da OAB quanto da Defensoria também, as redes sociais, e aí a gente está perto de encerrar. Vou pedir para a senhora convidar o pessoal para falar do trabalho lá da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Quem quiser conhecer também, não sei se vocês mantêm visitas lá. Bom, as redes sociais já estão aí, a gente tenta divulgar todas as ações de defesa de direitos, sobretudo de formação. A gente tem um papel muito importante nessa educação em direitos humanos. Acho que a OAB tem essa missão de disseminar o que a gente está falando, o que é realmente falar de direitos humanos. Então, convidar as pessoas para conhecer por meio das redes sociais, mas também para acompanhar as ações que a OAB desenvolve. E tem aí, na área de defesa dos direitos humanos, defesa da mulher, direito da criança e adolescente, meio ambiente, consumidor, nós temos várias ações e a gente sempre divulga e convida a população para que participe. E continuar dizendo que é um grande desafio, temos grandes desafios e precisamos que a população como um todo esteja com a gente, né? Defenda a vida. Defender direitos humanos é defender a vida, é defender uma sociedade mais justa, mais igual. Então, eu acho que todos nós podemos nos chamar de direitos humanos, né? Defesa de direitos humanos, chamar para nós essa defesa e colocar isso para um vizinho, né? A gente diz que hoje os direitos humanos eles foram tão ampliados que eles passam pela pessoa. Então, é seu vizinho, discutir com seu vizinho sobre isso, sobre como tratar a pessoa que está ao lado, a pessoa que convive, dentro da família. Isso é defender direitos humanos e a gente chama todo mundo para se tornar esse defensor cotidiano. Tem um exercício básico, não faz para o outro o que você não quer para você. Já começa por aí, né? Você já ajudaria bastante. A gente também colocou, inclusive, a Alô Defensoria, o endereço da sede aqui em Fortaleza. Convido o pessoal, então, que ainda tem dúvida com relação ao atendimento da Defensoria, por favor. Bom, a Defensoria ela funciona todos os dias, né, de segunda a sexta e por plantão aos finais de semana. A sede principal da Defensoria fica na rua Pinto Bandeira, número 1111. Você pode buscar informações através do Alô Defensoria, que é o número 129. Você também pode procurar através do site da Defensoria todas as informações, qualquer núcleo que você queira, seja do Rede Acolhe, seja do Centro também de Justiça Restaurativa que nós temos, seja do nosso NAP, seja do NUDEM, Núcleo de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, seja o Núcleo do Consumidor, o Núcleo de Resposta do Réu, o NUAP, o NUDEP, todas as informações, todos os números constam lá do interior, da capital e do interior, constam também no site da nossa instituição. E é isso, a Defensoria, como diz a Constituição Federal, é expressão, instrumento do regime democrático e estamos aqui para fazer valer para as pessoas que mais precisam os seus direitos. Estamos juntos sempre, a Defensoria é essa instituição que está ao seu lado, ao lado das forças que querem melhorar o dia a dia das pessoas que são invisibilizadas. Nós queremos dar visão, colocar essa pessoa no espectro de todos os direitos que ela precisa e resguardar todos os direitos que ela tem direito e merece. Bacana, vamos celebrar esse jubileu de prata. O Cena Pública vai ficando por aqui. Quero agradecer mais uma vez as presenças da Defensora Pública Geral do Ceará, Elizabeth Chagas, e a presidenta da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil aqui no estado, Leila Paiva.
Olha, quem quiser rever também pode acessar o canal da TVC no YouTube e conferir o nosso horário alternativo no domingo às 4 da tarde. Obrigado pela companhia e te vejo na próxima semana. Até lá.